TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, nosso encontro semanal, esse momento em que tratamos de assuntos doutrinários aqui pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, que você, inclusive, pode usar para falar conosco, para interagir, para colocar lá a sua informação, o que você está achando do programa, e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Seja bem-vindo você que está chegando, seja bem-vindo você que está conhecendo o programa Conversas Bíblicas. É uma alegria contar com a sua audiência. E para esta edição do programa Conversas Bíblicas, onde vamos tratar do tema jejum, olha só, isso é importante, hein? É um tema bíblico, é um tema que muitas pessoas têm dúvidas acerca de como é a experiência com o jejum, e nós vamos abordar esse tema aqui. E para abordar esse tema, nós temos como convidado hoje aqui o pastor Luiz Carlos Monferrari. Monferrari, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos que estão conosco aqui. É uma alegria estar aqui, estar com você, com os irmãos, para alcançarmos alguma coisa a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, a respeito do jejum. Do jejum, amém. Isso. Então nós vamos agora para o texto base para esta edição do Conversas Bíblicas e que está no Evangelho de João, no capítulo 7, o verso é o verso de número 17. Eu vou ler agora, diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Monferrari, a gente conversava antes de começar, né, antes de entrarmos no ar aqui, e a nossa conversa estava na associação desse texto com o tema. Aí você falou assim, eu vou explicar. Então, até eu estou curioso. Então, explica para a gente a associação desse tema, ou desse texto, com o tema jejum. Amém. Bom, o importante nós entendemos, jejum, ele faz parte de uma doutrina, que é os recursos da graça. Os recursos da graça nós temos o jejum, nós temos a oração, temos a madrugada, a palavra, o louvor. O jejum é um recurso muito maravilhoso. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, que é o nosso tema aqui, por que jejum? Jejum é um recurso, é de Deus, né? Isso é uma doutrina. Então, esse texto, na realidade, ele é abrangente. Ele fala sobre todas as doutrinas. E fala a doutrina de corpo, de sangue, da palavra. Mas eu vou exemplificar, porque às vezes a pessoa lê o texto, mas muitas vezes não entende o que está aqui no contexto do texto. Pois bem, eu vou citar, se você me permite, claro, um exemplo. Quando eu estava fazendo vestibular para a faculdade, e a prova de matemática era mais difícil do vestibular, porque era bem diferente de hoje. Eram 20 perguntas que você tinha uma múltipla escolha, você fazia vamos dizer, o cálculo aqui e procurava uma escolha, mas eram perguntas simples. E depois você tinha uma prova especial que tinham 5 questões, problemas dificílimos que você tinha que resolver. E você tinha que ver o raciocínio, o cálculo e a resposta estava correta. Eu tinha um professor de matemática muito interessante, ele é brincalhão, e ele falava, e era um cursinho, e ele falava assim, agora eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer essa prova especial. Porque eles vão dar para vocês problemas clássicos. Aí ele fala, que é o problema clássico? O problema clássico é o seguinte, só resolve quem já resolveu. Entendeu? Então, o seguinte, ele nos ensinava, porque se não resolvesse aquele problema, não ia conseguir fazer na prova. É mais ou menos isso que o senhor está falando. A doutrina, você só vai alcançar a doutrina se você viver a doutrina. Exemplo, a doutrina de corpo.
você só vai entender a doutrina de corpo se você viver a doutrina de corpo. Não existe uma explicação. Não existe uma explicação. Aliás, toda a palavra, tudo que você vai entender é pela fé. Então não existe uma explicação lógica, uma explicação teológica a respeito de doutrina. A doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Você só vai entender a doutrina se você viver a doutrina. É uma experiência. É uma experiência. A palavra, consulta a palavra. Nós estamos falando de jejum, só vai entender o jejum quem tiver experiência com jejum. É porque do ponto de vista da razão, não existe uma associação, uma relação direta entre o recurso, esse recurso da graça e a bênção vivida, né? Exatamente, porque o recurso da graça é para fortalecer a fé. Da mesma maneira, você usa a fé para alcançar os recursos da graça. Então, você tem ali uma retroalimentação, né, entre os recursos da graça e a fé. Então, o jejum não é simplesmente você ficar um período abstendo-se de alimento ou de qualquer coisa, mas é um recurso maravilhoso da graça. Então, é importante que a pessoa tenha experiência com jejum. Eu gostaria de contar a minha primeira experiência. Por favor. Que eu não aconselho os nossos irmãos que estão nos ouvindo a fazer o que eu fiz. Mas eu estava chegando para a obra, para a presença do Senhor, e o meu filho mais velho estava no 2º ano fundamental, naquela época, acho que 2º ano primário, alguma coisa assim. E o 1º ano ele foi muito bem, e ele entrou porque ele podia entrar com 6 anos, ele tinha 6 anos e meio, entrou no 1º, com 7 anos e meio, já estava no 2º. Então, quando foi mais ou menos final de setembro, eu e minha esposa fomos chamados na escola e a professora, a supervisora nos chamou e falou: olha, o seu filho perdeu o ano. Eu não sei hoje qual seria a reação, hoje as coisas estão muito comuns. Para nós foi como se o mundo desabasse. Perder um ano para uma criança era algo assim, né, inimaginável. E ele era um homem implicado e tudo. Mas nós entendemos porque o colégio que ele estava, quando nós colocamos lá, nós não éramos convertidos. Depois nós convertemos, mas é de uma doutrina completamente estranha à nossa, a doutrina cristã. E nós entendemos que houve alguma coisa ali relacionada com isso. E eu falei com minha esposa: e agora? Ele perdeu um ano, esse menino, isso aí vai trazer um trauma para ele muito grande, sem consultar o Senhor, né? Isso aí foi uma experiência minha. Eu entrei no jejum. Isso foi em setembro. No final de novembro, nós fomos chamados lá pela diretoria, pela supervisão, e eles, assim, muito sem graça, falaram: olha, nós reunimos aí o conselho da escola e o seu filho vai ser aprovado. Então foram 2 meses e pouco de jejum, né? E ali foi a primeira experiência. Depois daquilo ali eu entendi o que era o jejum, né? Como que você alcança a vitória, como você alcança a bênção, como você alcança ali a operação do Senhor na sua vida. E nós vamos ver isso aí em toda a palavra, né? Porque aí quem conhece a Bíblia, você vai ver a experiência de servos do passado, e eu creio que a grande experiência foi do próprio Senhor Jesus. Então, antes dele iniciar o ministério, a palavra fala que ele foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado. Na realidade, ele ficou 40 dias de jejum, e ali, pela operação do Espírito Santo, porque ele já estava preparado para isso, ele venceu o adversário. E, na realidade, porque ali era uma grande prova, porque ele depois venceria a morte. Então, veja bem, para ele iniciar o ministério, ele teve de fazer um período de jejum. E muitas vezes nós utilizamos este recurso, eu falei a minha primeira experiência, mas
para outras experiências. Então, por exemplo, quando nós vamos ao seminário, nós vamos ter o seminário agora em novembro. Há um preparo. Qual o preparo? Há um jejum, né? Às vezes, nós temos os nossos jejuns que o Senhor revelou para a obra, domingo de manhã. Nós temos um jejum muito especial pela obra, pelos obreiros, levantamento de obreiros, para o Senhor estar sustentando obreiros. Temos o jejum da quinta-feira, que é do grupo de intercessão. Outra grande experiência da obra, pelo aperfeiçoamento dos dons espirituais. É o que vem nos sustentando e vem enriquecendo a obra durante todo esse tempo. E nós sabemos que muitos grupos perderam essa bênção por falta desse grande recurso. E nós entendemos hoje que hoje nós temos os dons espirituais, que é a grande maravilha da obra, em grande parte dessa consagração que o grupo de intercessão, os ministérios, eles fazem quinta-feira até o meio-dia. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque nós temos irmãos que estão nos assistindo agora, estão participando aqui, e que ainda não compreendem esse jejum, tá? Você já falou aqui que não é a simples abstinência de alimento, então esse é um aspecto importante. Inclusive há uma outra expressão, que é a expressão consagração, que a gente sempre trabalha vinculado ao jejum. Como é que é isso? Como é que é essa associação entre a consagração e o jejum? Veja bem, a própria palavra consagração fala em consagrar. Então, como nós dissemos aqui, o jejum não é simplesmente um período que você fica sem se alimentar ou sem beber líquido, mas é um período que você está em comunhão com o Senhor. E é importante nós entendermos, é pela fé, por revelação, por uma orientação e por uma experiência que nós sabemos que vamos alcançar um recurso, uma bênção, o objetivo do Senhor, porque na realidade o jejum não é objetivo para nós, é objetivo do Senhor para a nossa vida. Isso é muito importante. Então, é um período que nós estamos ali consagrando as nossas vidas em comunhão, em oração, numa busca, numa entrega, que na realidade é entrega, né? Isso não é um sacrifício, não é um sacrifício, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, se soubesse o que oferta eu quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então ele quer misericórdia, ele quer oferta, ele não quer sacrifício. Então é uma experiência, quando você diz consagração, é uma experiência de comunhão com o Senhor, de busca com o Senhor, de entrega para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que maravilha! Para que serve o jejum? A gente faz jejum por quais motivos? Veja bem, há motivos variados. Nós vamos lembrar algumas experiências da Bíblia. Josafá estava ali sendo ameaçado pelos amonitas, né, pelos moabitas, eram inimigos de Israel, depois até os edomitas se juntaram ali, era um povo forte, e ele sabia que ele não tinha recurso para vencer aqueles povos. Ele vai convocar um jejum com o povo. Através daquele jejum, o Senhor vai dar o recurso e nós vamos ver uma grande vitória de Josafá contra os seus inimigos através de resposta ao jejum que eles fizeram. Então o motivo ali era alcançar vitória contra os inimigos. Nós lembramos outra experiência de Esdras. Esdras, quando ele foi para Jerusalém para construir o templo, ele tinha um trajeto para fazer, ele sabia que haveria oposição, haveria muitas coisas que seriam até difícil para ele, para a caminhada, mas ele ficou com vergonha de pedir ao rei ali, que havia liberado da Pérsia, que tinha liberado eles. Ele falou, não, eu vou ao Senhor. Então ele vai pregar um jejum para obter do Senhor recurso para aquela caminhada e chegar até o seu destino.
Então, eu citei esses 2 exemplos, eu vou citar mais um exemplo aqui, que é de Nínive. O Senhor havia mandado Jonas para Nínive pregar contra Nínive, que eles estavam ali numa situação que eles iriam ser exterminados por causa da posição deles. E quando Jonas fala daquilo que foi a revelação do Senhor, o rei entendeu e na mesma hora ele proclamou um jejum para toda Nínive. Então toda aquela população, inclusive os animais, estiveram em jejum de comida, de água, para obter a misericórdia do Senhor. Então eles entenderam que eles estavam em falta com o Senhor, né? Porque aquela pregação de Jonas calou profundamente ao coração deles e eles foram jejuar para alcançar a misericórdia e a salvação do Senhor. E o Senhor deu uma bênção ali para Nínive. Então, muitas vezes as pessoas fazem jejum por causas pessoais, né? Às vezes um problema na vida profissional, um problema no lar, é válido. Mas é importante, entrando numa outra parte aí, que isso seja agradável a Deus. Não é o fato de nós fazermos um jejum ou de nós ficarmos um tempo sem nos alimentar ou sem beber algum líquido que vai agradar a Deus. Então, nós precisamos saber se aquele jejum vai agradar a Deus. Se o Senhor quer, se Ele quer que esse seja o preço. Ele vai aceitar aquele jejum. Não é uma coisa que parte de nós, mas é uma coisa que tem que ter ali o consentimento de Deus. Por isso nós consultamos ao Senhor, né, que é um outro recurso também da graça, né, a consulta à palavra. Muito bem. Nosso tempo já chegou ao fim, né, mas a gente continua conversando sobre esse assunto e eu já aproveito para agradecer a sua presença conosco. Amém. Aqui e convidado para estarmos juntos na próxima semana. Amém. Uma alegria, né, pastor Josias, aos irmãos, os demais que estão ali em seus lares. Agradeço essa oportunidade. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, pastor Luiz Carlos Monferrari. É isso aí, a gente está chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, mas nós continuamos tratando desse tema. Na próxima semana, aguardamos você mais uma vez conosco aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e pelo Facebook da Rádio Manaim. Contamos com a sua audiência e esperamos que o programa Conversas Bíblicas como um todo e estas edições de maneira especial, estejam sendo de valia para a sua compreensão e o seu aprofundamento no entendimento da palavra, da doutrina, daquilo que o Senhor tem feito. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Rádio TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.